Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje, gente, hoje eu tenho uma pauta super interessante. A gente vai falar com uma moça, né, uma amiga, né, antiga aqui do meu doutorado também, que trabalha com museus, né? Ela é museóloga e também mestre em cultura, doutora em memória social e bens culturais e também está se aventurando agora no mundo do empreendedorismo e tudo mais. E o nome dela é Daniela Schmidt. Seja bem-vinda, Daniela. Olá, Eli, muito obrigada pelo convite, um prazer estar contigo hoje. Eu que agradeço, né? E com certeza a gente vai saber um pouquinho mais dessa tua área de atuação, né? Uma área super, super distinta aqui para nós, né? Para mim, e acho que as pessoas que também estão nos assistindo, né? Então vamos contar um pouquinho aqui como é que é essa tua trajetória, né? E como essa área chegou na tua vida, né? Conta um pouquinho para nós, Dani, para quem não te Sim, conhece. então, com 17 anos a gente não sabe, né, o que vai fazer direito na vida, e fica aquela dúvida, e eu pensava muito em cursar direito. Na época eu morava em Jaguarão, e é uma cidade histórica, né, com vários prédios antigos, né, um patrimônio incrível, e ali na cidade aquilo já começou a me chamar muito a atenção. E, de certa forma, o meu olhar já começou a mudar um pouco, né? Indo para outra direção. Então, prestei vestibular para direito, e aí veio a oportunidade que eu vi da museologia que tinha, né, no meio do ano na Universidade Federal de Pelotas. E a museologia me chamou a atenção, eu fui ver o currículo, como uma aquariana, vendo um currículo interdisciplinar totalmente diferente, eu pensei, não, é isso, né? Eu vou me aventurar na museologia e ver até onde né, o que ela vai me trazer. Então, passei, né, na Federal de Pelotas, comecei em 2007 e me formei em 2011. Então, eu fui vendo várias possibilidades de atuação. No início, eu até pensava a questão de concurso, mas eu já fui percebendo uma outra forma de trabalhar, né, dentro dos museus, pensando num trabalho de assessoria e consultoria. Então, iniciei essa proposta em seguida que eu me formei. Eu fui morar em São Leopoldo, né, onde os meus pais moravam, e comecei, então, a me aventurar em alguns projetos, em captação de recursos. Comecei no Museu do Trem, de forma voluntária, num primeiro momento, e no Museu Histórico Visconde de São Leopoldo. Né? Eu sou natural de São Leopoldo, então comecei nesses museus, depois de formada. E aí começaram a surgir outras oportunidades. Depois, então, ingressei no mestrado em processos e manifestações culturais na Fevale, junto contigo, né, Eli? E aí começaram a surgir outras possibilidades em instituições museológicas, né? Atuei no Museu de Esteio, segui fazendo algumas ações em São Leopoldo, fui para Rolante, para Taquara, Gramado, então fui circulando, né? E quando venho os 30 anos, né, da regularização da profissão de museólogo, eles até me convidaram para falar um pouco, né, sobre essa trajetória, porque de certa forma eu estava iniciando esse caminho, né, dos museólogos, de estar fazendo uma assessoria diferenciada junto aos museus, de forma autônoma na época, eu não tinha empresa, então batia de porta em porta de prefeitura, né, apresentando meu trabalho, e aí foi surgindo a ideia de realmente criar uma empresa e pensar, né, num caminho diferente, né, saindo da questão dos concursos e atuando de uma forma que eu gosto muito, da questão de projetar, de gerir, de documentar, mas de forma de assessoria, né, de não estar no dia a dia, mesmo junto à instituição museológica. Perfeito. Ô, Dani, e para quem ainda nunca ouviu falar, assim, não é uma profissão tão comum, né? Ser museóloga, o que faz uma museóloga? Conta pra gente. Então,
A gente trabalha, como eu comentei, o que me chamou a atenção é essa interdisciplinaridade, né, no curso. A gente pode estar atuando tanto na gestão em museus, que está muito ligado à questão também da documentação museológica, do acervo, né, dos museus, nessa gestão de acervo. O museólogo, ele está à frente da conservação, né, dessa instituição, da conservação do acervo. Então, a gente pode estar pensando também na proposta de expografia, né? Projetando exposições, documentando, fazendo todo esse processo de pesquisa junto à instituição. São N, né? Recursos aí que a gente pode estar fazendo, mas o museólogo é como se fosse o médico do hospital, né? O museu precisa do museólogo para estar entendendo e trazendo essa função social do museu, comunicando, pesquisando e preservando, né? Que são as 3 funções básicas. Legal. E Dani, olha só, vou te perguntar aqui ainda com relação à questão do museu, né? Dessa parte da memória, né? Qual que é para ti assim, a importância dessa parte assim histórica para dentro do nosso país, assim, né? A gente sabe que no Brasil assim é difícil ainda as pessoas olharem a cultura, olharem esses espaços com tanta assim com mais a proximidade, né? Como é que tu vê isso dentro da tua jornada? Como é que tu viu isso, né? E se quiser fazer alguma comparação com outros países também que tu tem acesso, fique à vontade. Então, a gente vê que a nível internacional a relevância que se coloca às instituições museológicas, né? Tu vai para outro país, as pessoas fazem questão de visitar os museus, né, na cidade, especialmente, né? Eu fui no Museu do Louvre, então isso nossa, é maravilhoso. E as pessoas não se dão conta nem do que tem de museu, o que tem de patrimônio na sua cidade, né? Então, quando recebe um amigo de fora, acaba não sabendo nem o que vai apresentar. E isso é fundamental, né? A gente precisa conhecer o nosso patrimônio, a gente precisa conhecer a nossa cidade para que a gente aprenda a gostar, né? Aprenda a amar esse patrimônio, valorizar e preservar. E é fundamental, a gente precisa saber de onde que a gente veio, né? Para a gente poder saber para onde a gente está indo. E o trabalho nas instituições museológicas é de extrema relevância, pois é ali que a gente consegue pesquisar e entender a nossa história, é o que vai nos dar direção, né? Então, de trabalhar, e não só a questão do público em geral, mas de estar trabalhando com as escolas, com o público, né? Com as crianças, com os jovens. Então, a gente pensa muito nisso, né? Não só a questão de trabalhar as instituições museológicas, pensando na preservação, né, da memória, trabalhando a identidade, mas trazendo isso para a educação patrimonial, né? Junto aos jovens, junto à terceira idade. Então, a gente precisa refletir, né? No momento que tu vai para outros lugares, tu quer conhecer, nossa, o que a cidade tem, né? Mas antes a gente precisa refletir o que a nossa cidade, o que a nossa cidade tem para oferecer, de que forma que a gente se identifica com essa cidade. Aqui, eu atualmente eu moro em Igrejinha, e a gente vem fazendo um trabalho junto à Casa de Pedra, que é o bem mais antigo aqui edificado da região, né, do Vale do Paranhana, que é onde chegavam os imigrantes alemães. Essa edificação é de 1862, e a gente vem fazendo esse trabalho, né, questionando a importância dessa edificação, e no momento que a gente não preservar e que essa edificação cair, aí as pessoas vão se dar conta, né? Então a gente tem enfim, toda essa trajetória aí no Brasil de não valorizar de verdade, né, o patrimônio. E não é só uma que, pena, né, Dani? com É uma certeza, pena, né? E tu trazes assim uma questão muito importante que para mim assim acho que é o foco, a gente trabalhar
todos trabalhar com assim, um propósito comum, né? Quando a educação, quando os governos, quando as empresas, quando a sociedade, de certa forma, sentir e perceber que isso faz sentido para o crescimento e desenvolvimento desses locais, dessa região, aí a coisa vai andar, né? Sim, e não só aqui, assim, a nível nacional também, pensando que até pouco tempo, né, junto ao Museu do Festival de Cinema de Gramado, que era algo que a gente falava muito, a preservação do audiovisual no país é decadente ainda, Uhum, sem né? dúvida. Precisa avançar muito. Falava alguns anos atrás com a Alice Gonzaga, que é responsável pelo acervo da Cinédia, e ela me dizia a grande dificuldade dela de preservar esse acervo, né? Que tem todo um detalhe mais específico, né, para a questão da preservação, para a conservação desse acervo, né, especialmente película, mas que a memória vai se perdendo, porque a gente não tem, por exemplo, cartazes de filmes antigos ou a própria Cinemateca, né, brasileira, que também vem um incêndio, enfim, essa perda que nós temos, que é irreparável. No momento que a gente não valoriza, que a gente não tem esse reconhecimento do nosso patrimônio, precisamos trabalhar em cima disso, né? Então, essa é a função fundamental, né? Junto do museólogo, junto com os profissionais de museus, de estar ressignificando essa história, de estar evidenciando a importância dessa história, né? E que se a gente perde, não tem volta. Ô Dani, olha só, tu falaste que tu trabalhou um tempo ali em Gramado, né, fazendo a questão da gestão e curadoria mesmo do Museu de Festival de Cinema de Gramado, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho, eu acho que tu participou desde o início mesmo da criação, então, desse projeto, né? Como é que foi para ti participar desse processo? Então, foi uma super experiência. Na verdade, eu comecei em janeiro de 2014, junto com a Secretaria de Turismo, que na época fazia parte da pasta da secretaria, né, junto à Rosa Volk, que era secretária de Turismo e atualmente é secretária e presidente da Gramado Tour. Então, começamos aí um desafio para que o museu tivesse um espaço, né, adequado para acolher o público. Na verdade, o museu ele já tinha sido criado em 2001 pela pesquisadora Iraci Casagrande Coppe, que é de Gramado, e ele ficou muito tempo fechado quando o Centro de Cultura mudou, né, de espaço, onde hoje é a Câmara de Vereadores, era o Centro de Cultura, e o Centro de Cultura, então, foi para o Lago Joaquina. E aí começamos nesse processo, conseguimos alguns projetos via edital, só que até sair o valor, até, né, ter a questão do repasse, nós começamos um processo para implantação nesse museu via LIC. Tivemos alguns impasses no caminho, e aí, na época, foi decidido, então, que seria feito um edital via licitação, né, para que uma empresa local fosse a gestora do Museu do Festival de Cinema e que seria responsável por implantar nesse espaço que já estava destinado ao museu, que é junto ali ao Palácio dos Festivais, na Galeria São Pedro, no terceiro piso. Né? Quando aquele prédio foi feito, aquele espaço já tinha sido destinado para ser um museu. E aí, em 2016, então, foi assinado esse contrato. A empresa que foi a vencedora foi a Gramado Parks. Eles entraram em contato comigo para começar esse desafio. O primeiro dia de aula do doutorado, me avisaram que ia começar o projeto no museu. E aí foi o grande desafio, né? Começar um doutorado e começar do zero, praticamente, o Museu do Festival. Então, foi um processo de março, agosto, para fazer tudo. Então, nós não tínhamos nada, nós não sabíamos onde estava a maior parte do acervo, fomos atrás das entrevistas. Então, eu participei ali naquele processo de implantação, né, que foi, então,
descobrir esse acervo, né? No momento que a gente foi descobrindo esse acervo, através especialmente das entrevistas, e aí eu priorizei na época. Eu digo eu priorizei porque, na verdade, eu era a pessoa que estava à frente da pesquisa. Eu tinha mais 2 produtoras apenas comigo, que estavam em São Paulo, e eu era a única que estava aqui, né? Na labuta mesmo, presencial. E aí eu fiquei, então, responsável pelas entrevistas e foquei nas pessoas, né, mais velhas que que organizavam o festival na década de 70. Então, foi a partir daí que esse acervo foi se revelando, né, através dessas pessoas, e que foi muito importante, e que aí eu comecei a me apaixonar pelo Festival de Cinema de Gramado, né, conhecendo essas histórias. Parece, naqueles relatos, parece que eu vivenciei o Festival de Cinema na década de 70 e 80, de tão lindo que é tu escutar, né, essas histórias dessas pessoas tão queridas, e que também tem um carinho tão, né, tão relevante pelo Festival de Cinema. Então, o acervo foi se revelando, a gente foi, então, pensando que discurso que esse museu teria num primeiro momento, né? Focamos apenas nos longas-metragens, porque não tinha como pensar em curtas-metragens, porque era pouco tempo, então realmente tivemos que fazer uma escolha, porque como o festival começou com longas-metragens, então fomos para esse caminho, né? Por esse caminho. E aí fizemos uma linha do tempo, trazendo, né, um pouco dessa história. Só de longas-metragens, eu acredito que na época deu em torno de mais de 2.000 páginas de informações, né? Além da digitalização de todas as informações, pensando que ali na década de 70, 80, 90, não era e-mail, eram cartas. Então, era um trabalho de formiguinha, né? Entendendo todos esses processos, indo atrás das informações. Por exemplo, o primeiro filme que ganhou no festival, que é Tô Andando Deus Será Castigada, em 1973, nem o Arnaldo Jabor, que é o diretor do filme, tinha o cartaz original do filme. Por isso que eu falo da questão da preservação, né, do audiovisual, que não se tem. O Sargento Getúlio, né, não tem fotos originais da época, né, faltam documentos. Então, né, por não ter na época, né, até então, um espaço de guarda, né, de salvaguarda desse acervo, as coisas foram se perdendo, né? Um acervo tão importante foi se perdendo. Quanto tempo, Dani, tu ficou fazendo esse estudo, esse processo para 5 colocar? meses. 5 Só. meses. 5 meses. Então, foram 5 meses para fazer a pesquisa, as entrevistas, formatar os textos, para montar a exposição. 26 de agosto nós inauguramos, 26 de agosto de 2016 nós inauguramos o Museu do Festival de Cinema. Então, até aí eu estava como a museóloga, pesquisadora, curadora. Todos os papéis. Todos os papéis, participando até mesmo da questão da escolha de produtos para a loja, pensando na própria cafeteria, porque tudo tem que dialogar, né? Acho importante isso. E eu sempre tive esse olhar pensando que o museu ele é uma empresa. Alguns colegas não concordam, né? Mas essa é a minha visão. Eu acho que a gente precisa pensar o museu como empresa, porque o museu também tem que dar o retorno, ele tem que ser sustentável economicamente, né? Porque é por isso que está acontecendo isso que acontece no nosso país, né? Acaba os museus não conseguem se manter porque não tem esse pensamento. Então começamos, né, nesse processo, e aí então a partir de final de agosto começamos a gestão propriamente, né, do Museu do Festival de Cinema, e fazendo essa proximidade, né, junto à comunidade também gramadense. Fizemos várias ações de educação patrimonial junto às secretarias de assistência social, junto à educação, né, o projeto Educavídeo, que é o programa Educavídeo hoje, que tem junto à Secretaria de Educação. Então, fizemos várias ações
Até que veio a pandemia, né? E aí eu estava realmente como gestora, respondendo como diretora do Museu do Festival e trabalhando a questão da curadoria também, pensando na programação continuada, né, desse museu. E aí vem a pandemia com uma agenda lotada em 2020, com várias ações, assim, coisas que nós não conseguíamos fazer antes. 2020 era para ser, né, um ano muito bom, não só para nós, como para muitas, né, para muitos espaços. E aí começamos então a negociação, queríamos devolver o museu para a prefeitura, porque estava ficando inviável, né? Porque os últimos espaços a retornarem foram os museus, né? As instituições culturais, cinemas, enfim. E aí até que começaram as negociações e resolveram então firmar por mais 5 anos a renovação do Museu do Festival junto a Gramado Parques, né? Depois de alguns meses não sabendo o que seria, e começamos então em janeiro de 2021 a trabalhar numa nova proposta de museu, porque como aquele período de 2016 foi muito rápido, né? Foi pouco tempo, não que nós tivemos muito tempo em 2021, mas o museu ele estava de certa forma engessado na comunicação, porque é um museu de cinema, mas ele precisava de vida, de movimento, né? Tá falando de cinema, né? Tem que ter movimento, e faltava isso naquela primeira versão do museu. Então começamos a trabalhar para trazer um novo discurso, porque, como eu falei, aquele era um primeiro discurso, era a possibilidade daquela situação. E aí começamos, então, a pensar em novas possibilidades e pensando sempre que o museu ele precisava estar mais próximo ao Festival de Cinema, né? Então, eu convidei, na época, a arquiteta que faz a cenografia do Festival de Cinema, que é a Daniela Corso. Então, a Daniela topou e aí trouxe junto com ela a Kelly Tomazelli, que é uma parceira dela, arquiteta também. E aí trabalhamos, né, incansavelmente no projeto, junto à Indiara, que é historiadora do Museu do Festival de Cinema também. E ficamos, então, nesse projeto durante todo o ano de 2021, pensando para abrir o museu novamente com uma nova cara, um novo olhar, né? Então, fizemos todo o processo novamente e que ficou muito legal, vale a pena conhecer. Inauguramos oficialmente em abril de 2022. Eu já não estava mais à frente do museu, né, por uma escolha, né, com o intuito de outros projetos, mas fiz todo o processo, fiz toda a curadoria, deixei tudo encaminhado e aí foi inaugurado então em abril desse ano. Que legal. E tu falaste, Dani, várias vezes aqui em movimento, né? E eu sei que agora tu estás com um projeto novo, né? Que eu queria que tu falasse, a gente está quase no final da entrevista, mas eu preciso que tu fale sobre esse projeto que está nascendo agora, né? Contigo aí, o que é exatamente o movimento, né? Esse projeto que tu está fazendo hoje. Sim. Então, na verdade, a minha empresa eu criei em 2016, junto com o Museu do Festival de Cinema, né? Quando nós estávamos começando esse projeto. E eu pensei, precisava de um nome, e eu estava sempre na estrada, sempre para lá e para cá, em função do doutorado, em função do museu, de Gramado, aí parava em Igrejinha, ia para Canoas, para São Leopoldo. E aí eu pensei, é movimento, porque né, eu estou sempre em movimento. Então veio essa ideia. Só que eu acabei deixando um pouco de lado a proposta da empresa em função da gestão do Museu do Festival. E aí foi esse o motivo que eu decidi, né, sair então do museu, sair de Gramado, para tocar o meu projeto, que é a empresa Movimento, né, curadoria e projetos culturais. Eu já estava com um projeto aqui na cidade de Igrejinha, que é essa da Casa de Pedra que eu comentei, que estamos com um projeto de restauro da Casa de Pedra, em fase de captação de recursos, junto a Magda Brodebeck, que é a arquiteta técnica responsável, né, pela casa,
e a Suzana Villets de Oliveira, que também é arquiteta responsável, com uma equipe interdisciplinar enorme, que eu precisava tocar também, né? Estar mais presente nessa gestão desse projeto que é tão importante também. Então, agora a gente está focando especialmente na Casa de Pedra, para que aconteça. Estamos trabalhando em propostas de palestras, né, de cursos da empresa Movimento. Eu e a Magda trabalhando muito a questão da minha experiência, né, em gestão, né, em instituições culturais, e a Magda como arquiteta especializada na área de restauro. Então a gente vai estar trazendo algumas propostas. Eu sigo realizando assessoria em documentação museológica, na gestão de museus, né, com proposta de curadoria, com proposta de exposições, desde o projeto executivo até a própria execução. Então, aí, com várias possibilidades, né? A gente está divulgando aos poucos nas redes sociais a empresa e compartilhando um pouquinho do que a gente faz, né? Qual é o nosso olhar. Então, é uma proposta diferenciada, realmente, para a área. Eu falo, eu sou museóloga de formação, mas, de certa forma, às vezes eu saio um pouco, eu vou mais para a questão da gestão mesmo, né? Para a questão de que as coisas aconteçam. Então, em alguns projetos, eu até acabo contratando um museólogo para estar comigo, porque como eu acabei indo explorando essa área interdisciplinar, fui para o mestrado em cultura, fui para um doutorado em memória. Hoje eu não me vejo como museóloga apenas, né? Hoje até às vezes eu me apresento como curadora, como gestora, né, da minha própria empresa, no caso hoje, do que propriamente como museóloga, porque até no Museu do Festival de Cinema, durante esses quase 6 anos, né, junto à empresa, o que eu menos era museóloga, porque eu estava à frente de tudo, planejando, executando. Então, eu me vejo mais com esse perfil de gestora, por isso abraçando esses projetos para que realmente saiam do papel. Maravilhoso, Dani. A gente já está no final aqui da entrevista. Eu poderia ficar horas aqui conversando contigo, né? As pessoas que estão aqui também, com certeza, querem saber mais, né? E eu ia te pedir para te deixar as suas redes sociais, deixar aí uma mensagem para quem quer seguir dessa importância, né? Dessa valorização, às vezes, do território, de tudo que a gente tem, né, ao nosso redor, do nosso entorno, né? Sim, então a gente tem a Movimento, né, que é @movimento_cultura no Instagram. A gente trabalha mais no Instagram, no Facebook a gente acaba não publicando muito mesmo. O e-mail é movimento.dani@gmail.com. Qualquer, né, dúvida que tiverem, a gente fica à disposição. E é isso, trabalhar na área da cultura é um grande desafio, né? São altos e baixos, mas é revigorante, né? Quando a gente vê um trabalho sendo executado, dando certo, das crianças estarem se envolvendo com o nosso patrimônio, isso é muito importante, né, para nós. Esse trabalho de estar realmente preservando o patrimônio cultural, eu acho que é fundamental. E precisamos de mais profissionais na área, né? Falta. Então, é sempre bom conhecer um pouquinho mais esse outro lado, né, da história. E quem sabe aí, né, tem que nem agora eu tô fazendo esse trabalho em parceria, eu, como formação museóloga, trabalho como arquiteta e com uma produtora cultural, que é a Daniela Ramires também, que é a nossa super parceira, que está sempre conosco. Então, assim, são várias possibilidades, né? Não é só o curso de museologia, mas a história, é a arte, é a arquitetura, é a produção cultural. Então, são vários caminhos, né, para a gente estar valorizando e preservando o nosso patrimônio. Que legal, muito bom, Dani. Sucesso aí para ti, com certeza, nesse novo projeto, né? Que agora está mais estruturado, né? E com certeza aí vai ajudar a nossa região aqui do Rio Grande do Sul, né? Que é um estado tão bonito, né? Um estado que tem tanta potência, né? Tanta coisa boa que a gente às vezes não consegue enxergar, né? E eu acho que o trabalho de vocês é muito disso, né? Dá para a gente olhar
o nosso entorno, né? E ver realmente o quanto tem coisas legais que a gente tem para valorizar aqui nesse Brasilzão, né? Agradeço as pessoas também que estão aqui, né, com a gente, nos assistindo. E até semana que vem, então, gente, com mais um programa As Pessoas Inspiram.